Olá a todos maravilhosos e maravilhosas, bem-vindos de volta ao nosso canal Música e Mente. Hoje nós estudaremos sobre a arte da não resistência e a busca pela verdadeira paz interior, tá? Então preparem-se para descobrir como Banzan, que era um grande mestre zen, encontrou iluminação no mercado. Vamos também explorar a sabedoria de Eckhart Tolle e seu guia para viver no momento presente, que é o poder do agora, tá? Prontos para aprender a transformar a maneira como você encara a vida? Então, fique aqui comigo até o final, porque esta jornada promete ser enriquecedora. Mas por favor, não esqueça de dar um like aqui se você gostar do conteúdo, de compartilhar as suas reflexões nos comentários aqui abaixo e também compartilhar o vídeo com os amigos, tá? Trazendo mais gente aí para o canal. Então, vamos começar. Nós seguimos no capítulo 9 e nós vamos falar sobre utilizando e abandonando a negatividade. Quem tem o livro físico, nós estamos na página 182, ok? Então vamos lá. Imagine que sua mente, que ela é como um campo de batalha, tá? Então, nesse campo, a resistência é o inimigo. E a negatividade é o que acontece quando você entra em conflito com essa resistência. É como se a resistência, ela criasse sentimentos ruins, que vai desde um aborrecimento até aquela raiva intensa, né? E aí passa por uma tristeza profunda. E às vezes, essa resistência, ela pode até desencadear emoções dolorosas, tá? Igual uma raiva, uma tristeza, uma depressão. Então, basicamente, quanto mais você resiste, mais emoções negativas você vai experimentar. E a ideia aqui é que a resistência interior, que é basicamente lutar contra o que está acontecendo, gera sentimentos ruins. E aí nós chamamos isso de negatividade. Então, gente, quanto mais você conseguir evitar essa resistência, mais positiva será a sua experiência emocional. Aí, tudo isso vai ficar mais claro à medida que nós formos explorando esse conceito neste capítulo, tá? E aí, nessa parte agora, vai entrar o ego. Imagine que o ego é como um personagem em um videogame, que ele acredita que pode controlar o jogo usando a negatividade. Ele pensa que ao ser negativo, ele pode conseguir o que quer ou fazer desaparecer o que ele não gosta. É um pouquinho como se o ego pensasse que ser rabugento ou ser chato fosse uma forma de conseguir o que deseja. Mas, gente, aqui está o truque. Ser negativo não funciona como o ego pensa. Porque em vez de ajudar a criar uma situação desejada, a negatividade geralmente impede de acontecer. E quando se trata de se livrar de uma situação que nós não gostamos, a negatividade geralmente mantém no mesmo lugar. A questão é que o ego, ele adora ser negativo, porque isso faz com que ele se sinta importante, tá? E uma vez que você se identifica com a negatividade, não quer que ela desapareça. No fundo, isso ameaçaria a sua identidade como alguém que é sempre triste, zangado, difícil de lidar. E isso leva você a ignorar, negar ou atrapalhar coisas positivas em sua vida. E isso é algo que acontece com muitas pessoas, não é só com você ou, né, ou com uma pessoa que você já imaginou aí que está do teu lado, né? Não, é importante perceber que isso não é saudável, ok? E vale lembrar que ao entender isso, você pode começar a mudar essa dinâmica e se libertar do domínio da negatividade. Gente, essa é uma parte essencial do crescimento espiritual. A negatividade, que é o pensamento ou o sentimento negativo, ele é algo que apenas os seres humanos experimentam e acreditem.
Nós não fomos criados assim. Gente, se nós fomos criados à imagem e semelhança do ser, a imagem e semelhança de Deus, não tem como nós termos sido criados com negatividade. Mas a negatividade é como uma poluição para nossa mente. E é importante notar que nenhum outro ser na Terra, como plantas, animais, né, eles sentem esse tipo de negatividade e nenhuma outra forma de vida envenena o próprio lar. E isso nos leva a uma conexão profunda entre a degradação da natureza e essa negatividade que se acumula nas mentes humanas. Pensa nisso, ó. Você já viu uma flor infeliz? Uma árvore estressada? Você já viu um golfinho deprimido? Um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Um pássaro com ódio e ressentimento? Gente, provavelmente não. Provavelmente vocês não viram isso, porque eles simplesmente aceitam a vida como ela é, vivendo no momento presente. A única razão pela qual alguns animais também podem mostrar sinais de negatividade é quando eles estão próximos de seres humanos, porque daí eles pegam esses pensamentos e sentimentos dos seres humanos. Então, a lição que nós podemos aprender com as plantas e com os animais é aceitar o presente, ser autêntico, viver sem criar problemas com o que está acontecendo, entregar-se ao agora. Eles nos mostram como é ser verdadeiro, ser a gente mesmo, viver e morrer sem toda essa negatividade que nós, seres humanos, carregamos. Gente, esse é um ensinamento valioso e que nós podemos aprender com a natureza, né? E aí o autor, né, Eckhart Tolle, segue contando que ele teve uma experiência de vida única ao conviver com animais, especialmente gatos e patos. E eles ensinaram ao Eckhart Tolle valiosas lições espirituais. Ele diz que são os mestres zen com os quais ele viveu, porque ele, observando esses animais, ele estava fazendo uma meditação. Ele observou que os gatos, que é conhecido por sua natureza serena, né? Então eles vivem no momento presente, sem preocupação com o passado ou futuro. Eles são exemplos de como estar em paz e completamente presentes no agora. Mesmo que os patos, que são criaturas sem mente, eles oferecem lições valiosas também. Por exemplo, quando dois patos começam a brigar, e isso acontece por razões lá insignificantes deles, né? Um pato invadiu o espaço do outro, comida, enfim. E aí, essas brigas, elas duram alguns segundos, não chega nem a minuto, né? E após essa briga, os patos se afastam. Eles nadam em direções opostas e eles batem as suas asas com muita força, porque isso é uma forma de liberar a energia acumulada durante a briga. E aí, eles evitam que isso se torne uma negatividade. Os patos, eles não carregam ressentimento ou mágoa depois dessas lutas, porque não tem mente para criar identidade baseada no passado, não tem ego. Eles vivem com sabedoria natural, aceitando o que acontece no presente e seguindo em frente. E essas observações nos mostram como nós podemos aprender com a natureza, a viver mais o momento presente, liberar a negatividade, não criar identidades baseadas em experiências passadas, nos libertar do ego. Isso é parte da sabedoria espiritual que Eckhart Tolle compartilha no Poder do Agora, tá? E ele segue então aqui falando que uma emoção negativa, ela não poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, se eu me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida?
E isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Essa foi uma pergunta que fizeram ao autor, né? E daí ele respondeu assim: olha, que é uma perspectiva interessante. É verdade que as emoções negativas repetitivas podem conter mensagens importantes sobre a nossa vida, sim. A depressão, por exemplo, pode ser um sinal de que algo está fora de equilíbrio em nossas vidas. Pode indicar que estamos vivendo de uma maneira que não está alinhada com nossos verdadeiros valores e nossas necessidades. Eckhart Tolle, ele destaca que, embora mudanças externas em nossos empregos, relacionamentos ou ambientes sejam úteis, a verdadeira transformação ocorre quando nós elevamos nosso nível de consciência. E isso significa tornar-se mais presente e consciente no momento atual, no agora. E quando nós atingimos um certo grau de presença, aí nós não precisamos mais das emoções negativas para nos dizer o que nós precisamos fazer, porque daí nós já saberemos intuitivamente. No entanto, enquanto essas emoções negativas persistirem, nós podemos usá-las como um sinalizador de que algo precisa mudar. Elas podem ser um lembrete de que precisamos estar mais presentes em nossas vidas e começar a fazer escolhas mais alinhadas com quem realmente nós somos. É uma maneira de nos forçar a olhar para a nossa situação e é uma maneira também de fazer com que nós façamos as mudanças necessárias na nossa vida, tá? E aí, mais uma pergunta que fizeram para ele é: como impedimos que a negatividade surja e como nos livramos dela, já que ela está lá? Então, o autor nos diz que a negatividade e aqueles sentimentos ruins muitas vezes aparecem quando não estamos vivendo o momento presente. Isso acontece quando a nossa mente ela está presa no passado, com arrependimento, né, do que nós fizemos, ou lá no futuro com preocupações, com expectativas, com ansiedade. Ele nos lembra de que estar totalmente presente no aqui e agora é a chave para evitar que a negatividade tome conta de nós. Ele também nos encoraja a não ficar desanimados, pois a maioria das pessoas ainda não consegue permanecer constantemente no presente. No entanto, ele acredita que cada vez mais pessoas estão se aproximando desse estado. O importante, gente, é continuar praticando. Quando você perceber emoções negativas surgindo em você, quando você perceber que você está triste, que você está com raiva, que você está frustrado, né? Então, em vez de você ficar se sentindo um fracassado, lembre-se de que essas emoções estão lhe dizendo algo. Elas são um sinal de alerta que indica: ei, presta atenção, sua mente está vagando, volta para o momento presente. Então, a ideia aqui é que a negatividade pode ser uma espécie de alarme para nos lembrar de praticar a presença e para largar esses pensamentos que nos distraem do momento presente. E aí, em vez de lutar contra essas emoções, use essas emoções como um lembrete para se reconectar com o agora. Tem um livro chamado A Ilha, de Aldous Huxley. Não sei se o nome dele lê assim, tá, gente? Tá assim no livro aqui. Conta que a história de um homem que vai parar numa ilha onde os habitantes vivem de uma forma muito especial, focando no presente, saudáveis de verdade. E eles até ensinaram os papagaios a repetir: atenção, aqui e agora, para lembrar a todos sobre a importância de estar presente. Se tiver a oportunidade, leiam o livro, tá? Agora, quando você sentir sentimentos negativos crescendo em você,
Mesmo que seja algo pequeno, como uma irritação, pense nisso como uma voz que diz: atenção, aqui e agora, acorde. É como se fosse um papagaio falando para você, para te lembrar de se conectar com o presente. Você não precisa lutar contra essa negatividade. Só que também você não pode ignorá-la. Em vez disso, reconheça que ela está aí e se concentre nela. Isso pode parecer estranho. Mas quando você começa a observar as suas emoções negativas, isso ajuda a compreendê-las e, lógico, ajuda a liberá-las. Isso é um passo para uma vida mais presente, mais equilibrada. E aí o autor ele escreve o seguinte: como afirmei anteriormente, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção neste sentimento. Uma forma de anular uma reação negativa é imaginar a você mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. E aí é recomendado aqui no livro que nós pratiquemos primeiro com as coisas do dia a dia. Por exemplo, você está em casa, um alarme de carro começa a tocar na rua. Isso te deixa irritado? Por que isso acontece? Na verdade, essa irritação não é uma escolha sua, é uma reação automática da sua mente. A sua mente fica irritada porque pensa que ao ficar irritado o barulho vai parar. Mas nós sabemos que ficar irritado não vai fazer com que o barulho pare, né? Na verdade, só nos faz sentir cada vez piores. E aqui está a dica. Em vez de ficar irritado, você pode imaginar que está se tornando transparente. E aí, essa irritação vai passar direto por você, sem te afetar. Isso ajuda a evitar essas reações automáticas negativas. Você pode praticar isso com coisas simples do seu dia a dia. É uma maneira de lidar com emoções negativas de forma mais inteligente e eficaz. Porque essa resistência que a mente cria, nesse caso do alarme do carro, é a irritação, né? Uma raiva. É muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Então, vamos transformar isso numa prática espiritual simples. Vamos pegar isso que o autor ensinou e vamos ver como que a gente consegue, então, transformar isso numa prática espiritual. Primeiro, você se imagina ficando transparente, como se fosse feito de ar em vez de matéria sólida, né? Agora, quando algo como um barulho irritante acontece, permita que isso passe através de você como se você fosse invisível. Pratique primeiro com as coisas pequenas, como o alarme do carro, uma criança chorando, o barulho do tráfego, o som do rádio do vizinho, né? E daí, em vez de criar uma parede de resistência dentro de você, que é constantemente atingida pelas coisas que você não quer, permita que tudo simplesmente flua através de você. Isso ajuda a manter a calma e a paz interior, mesmo em situações desafiadoras. Imagine que alguém diz algo muito rude e tenta te machucar. Normalmente você reagiria com raiva ou defesa ou tristeza, certo? Aqui está a jogada espiritual. Em vez disso, deixe essas palavras passarem por você. Não ofereça resistência. É como se você fosse à prova de balas. Isso não significa que você precisa aceitar o comportamento rude. Você pode dizer à pessoa que isso não é legal, mas o importante é que as palavras dela não têm mais o poder de te afetar emocionalmente.
Agora você está no controle do seu próprio estado interior. Gente, isso funciona com qualquer coisa. Seja alguém sendo rude, situações difíceis na vida, aquele atendente que veio com mau humor, uma enchente, um terremoto ou até perder todas as suas coisas. A chave é não resistir ao que acontece e manter o seu poder sobre como você se sente, tá? E aí, vamos lá para outra pergunta para o autor. Pratico a meditação, frequento seminários, leio muito sobre espiritualidade em busca de um estado de não resistência. Mas se você me perguntar se encontrei a verdadeira paz interior, minha resposta seria que não. Por que não a encontrei? O que mais que eu posso fazer? A questão é que você ainda está na busca, achando que a paz é como um evento futuro ou uma técnica secreta que você ainda não conheceu. É um pouco como pensar assim, ó, bom, talvez no próximo seminário, finalmente eu encontrarei aquela paz que eu tanto desejo. Talvez no próximo líder espiritual que eu consultar, eu encontrarei a resposta para encontrar essa paz. Gente, a mensagem aqui é: pare de procurar a paz lá fora. Não busque em livros, em palestras. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. Aceite a agitação que você sente neste momento. E aí a mágica acontece. A agitação começa a se transformar em paz. E isso é o que o autor chama do milagre da entrega. Com certeza você provavelmente já ouviu a expressão dê a outra face, que Jesus, né, que foi um mestre da iluminação, usou há muito tempo atrás. O que ele realmente queria nos mostrar é que o segredo da não resistência e da não reação é importante. Essas palavras são todas sobre o que se passa dentro de nós. Não é sobre como agimos do lado de fora. Elas nos incentivam a não reagir às coisas de uma maneira que crie conflito ou negatividade, mas encontrar um espaço interior de paz, independentemente das circunstâncias externas, né? Porque, olha só, se Jesus falou, se te baterem numa face, oferece o outro lado, é porque não é para você ter reação, é para você ficar transparente, não é para você agir, não é para você ter sentimentos negativos quando alguém te ofender, quando alguém te agredir, né? Não é que você está aceitando como certo o que ele fez, você só está sendo transparente e estando em paz. E aí, seguindo, o autor cita a história de Banzan. Ele era um mestre, né, Zen, mas antes de se tornar esse mestre Zen, ele passou muitos anos buscando a iluminação. Mas essa iluminação parecia sempre escapar, né? Então, um dia, quando ele estava no mercado, ele ouviu uma conversa entre o açougueiro e o cliente. O cliente pediu para ele assim, ó, me dê o melhor pedaço de carne que você tem. E aí o açougueiro respondeu, gente, mas cada pedaço de carne que eu tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor. E aí, quando Banzan ouviu isso, ele alcançou a iluminação. Você vai falar, oi? Como assim? Essa história, gente, ela nos ensina que quando nós aceitamos plenamente o que é, cada momento, cada pedaço de carne se torna o melhor. É uma lição bem profunda sobre a iluminação. Reconhecendo que a paz e a felicidade podem ser encontradas na aceitação completa do momento presente, em vez de ficar resistindo ao momento presente, né? Bom, maravilhosos, para encerrar o estudo de hoje, nós entendemos que impedir que a negatividade surja e se livrar dela é uma jornada que envolve o cultivo da presença da consciência, o cultivo de viver no agora. E aí, então, eu anotei aqui algumas dicas com base nesse ensinamento de Eckhart Tolle, tá? Esteja presente, porque a negatividade,
ela frequentemente surge quando estamos presos em pensamentos sobre o passado ou o futuro. E a chave é trazer sua atenção de volta ao momento presente. Isso pode ser alcançado através da prática da meditação, da atenção plena, que chamam de mindfulness, né? E simplesmente prestando atenção ao que você está fazendo no momento, no agora. Outra dica: observe a negatividade. Quando a negatividade surgir, não a julgue como um fracasso. Também não se julgue. Em vez disso, veja essa negatividade como um sinal que lhe diz para acordar e estar presente. Reconheça a negatividade, mas não se identifique com a negatividade, porque isso ajuda a desvincular a negatividade da sua identidade, do seu ego. Aceite o que é. Aceitação é fundamental. Isso não, gente, não significa que você deva aceitar uma situação prejudicial, mas sim que você aceita o momento presente sem resistência. A resistência à realidade é o alimento da negatividade. Outra dica: solte o apego ao ego. Muitas vezes a negatividade é alimentada pelo ego, que acredita que pode manipular a realidade, e daí quando você solta apego ao ego e reconhece que a felicidade verdadeira não vem das circunstâncias externas, aí você enfraquece a negatividade. Mais uma dica: aprenda com a negatividade. Em vez de lutar contra a negatividade, permita-se aprender com ela. Pergunte a si mesmo por que essa emoção está surgindo. Pode haver uma mensagem importante por trás disso, como a necessidade de fazer mudanças em sua vida. Lembre-se de que essa é uma jornada contínua. Não se trata de impedir que a negatividade surja, mas de lidar com ela de uma maneira mais consciente, mais saudável. Conforme você pratica a presença e a aceitação, a negatividade vai perdendo o poder sobre você. Se vocês quiserem essas dicas por escrito, peçam para mim lá no direct da outra rede social ou no nosso grupo de WhatsApp e eu passo para vocês, tá bom? Gratidão por estarem comigo. Não esqueçam de deixar aqui o seu like e seus comentários. Muito obrigada!